Olá, e nessa aula a gente vai criar a estrutura do nosso banco de dados. O que é isso? Você já sabe agora o que é um banco de dados e como ele funciona, qual é a estrutura básica dele, ou seja, você tem dentro dele várias tabelas e dentro de cada tabela você tem vários campos. E aí você armazena informações nesses campos. Então vamos criar agora na prática um novo banco de dados e criar nossa estrutura, tá bom? Aperta aqui no botão New, isso se eu tiver no PHP-admin. Eu estou usando ele porque ele é o mais usado pelos programadores, tá? Então eu vou usar ele para poder já lhe ajudar a aprender com o mais usado, tá? Mas as coisas que eu vou te ensinar aqui, elas servem para qualquer software que você for usar para gerenciar banco de dados, tá bom? Então, vamos supor que a gente está criando um blog. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter o nosso banco de dados do blog. Você põe aqui o TF8 General CI, certo? Porque não vai dar problema em acentuação e nada disso. Apertei duas vezes, por isso que ele apareceu que não tem, tá? Então, nosso banco de dados está criado, blog, e agora o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que criar as tabelas. Então, por exemplo, a gente tem a tabela de postagens. Então, eu vou ter a tabela posts. E ela vai ter quantas colunas? Vamos primeiro fazer o planejamento dessa tabela, antes da gente criar ela. Então, vamos lá. A gente tem nossa tabela posts. E dentro dessa tabela, o que é que a gente vai armazenar? O título da postagem, obviamente, né? A data que foi criado aquela postagem. A gente vai ter, enfim, o texto, o corpo, né, da postagem. E a gente vai ter, vamos ver, mais alguma informação. O autor, quem criou ela. Basicamente, a gente vai ter essas 4 informações, tá bom? Então, como é que a gente traduz isso no nosso banco de dados? A gente tem 4 campos aqui, mas a gente precisa de mais um campo adicional que toda tabela precisa ter, que é o campo ID, ou ID, como você queira chamar. Por que a gente precisa desse cara? Porque ele é quem vai identificar qual é essa postagem. Então, por exemplo, quando eu acesso algum site lá que tem não sei o que, /post, /135. Aquele 135 é o ID que está no banco de dados, para ele identificar qual postagem ele tem que pegar, tem que acessar. Tá? Então, totalizando, ficam 5 campos. Então, como é que a gente faz aqui? O nome da nossa tabela vai ser posts e a quantidade de colunas ou de campos, 5. E aí a gente executa. E aí aqui a gente precisa inserir algumas informações. Por exemplo, a primeira é o nosso ID. Depois, no outro campo, a gente vai ter o título. Depois, a gente vai ter a data que foi criado. Não pode ter espaço no nosso campo, tá bom? Nem espaço, nem caracteres especiais. Então, para identificar, eu pus um underline aqui. Aí o corpo da postagem. E por último, a gente precisa do nome do autor. Pronto. Basicamente, agora a gente já escreveu os campos que a gente precisa. Só que cada campo ele vai armazenar um tipo de informação. Então, por exemplo, é mais ou menos parecido com o PHP lá, quando eu te falei sobre strings, sobre inteiro. No banco de dados é basicamente a mesma coisa. Então, por exemplo, o meu ID ele vai ser só números. Ele vai ser de 0 a o infinito e além. Então, o tipo dele eu vou botar como inteiro. E qual o tamanho dele, ou seja, quantos algarismos ele vai conseguir armazenar. Porque o nosso banco de dados ele não é infinito. Você tem que estabelecer um limite para ele. Tá? Então, por exemplo, 10 algarismos. Então, ele vai caber um número de 10 algarismos. Certo? Então, vamos lá. Nosso título, obviamente, vai ser um texto. Então, eu uso varchar. Por que não texto? Já vou te explicar mais na frente. Mas, inicialmente, vamos usar varchar.
e a gente põe um tamanho limite que esse nosso texto tem que ter. Por exemplo, 150 caracteres. Então, o nosso título, nosso campo título no banco de dados, só vai armazenar um título que seja um texto e que tenha no máximo 150 caracteres. Se tiver mais, ele vai cortar e só vai armazenar os 150. Data criado. Isso daqui vai armazenar uma data. No caso, uma data com hora. Então, qual é o campo que a gente vai usar? Se for só uma data, a gente pode usar o date. Como eu quero armazenar também a hora, então eu ponho date time. Então eu escolho esse campo, certo? E ele não tem valores aqui. Eu só escolho ele, porque ele é um formato padrão, né? No nosso campo corpo, provavelmente a nossa postagem vai ter um texto extenso, né? Então, para isso a gente não usa varchar, porque varchar ele tem um limite que você pode chegar na quantidade de texto que você armazena. No campo texto, você tem um limite bem maior, mas ainda tem um limite, tá bom? Mas ele é bem maior do que o varchar. Então, para quando a gente tem um texto mais extenso, uma descrição, uma coisa maior, a gente usa normalmente o campo text, tá bom? E também tem o campo autor, que no nosso caso vai ser um varchar, porque eu vou armazenar o meu nome, tá? E aí eu vou botar 20 campos para ele. Pronto. Agora a gente criou todos os campos que a gente precisa e o tipo de cada um. Falta só mais uma informação, que é aqui no meu ID. Eu tenho que vir aqui para o lado. No meu índice, na coluna índice, todos os IDs que eu criar, eu preciso botar ele como primário. Ou seja, é esse campo que vai identificar o meu registro. Eu preciso botar ele como primário aqui. E eu marco essa opção que se chama auto-incremente. Por quê? Quando eu criar o meu primeiro post, esse ID vai ser, por exemplo, 0. Quando eu criar o meu segundo post, ele tem que aumentar, então ele vai ser 1. Ou seja, automaticamente ele vai incrementar o valor. Então eu marco essa opção. Então sempre quando eu criar um ID para minha tabela, eu ponho ele como índice primário, chave primária a gente chama, e eu marco a opção auto-incremente. Tá bom? Então, feito isso, eu vou salvar, guardar, enfim. E aqui eu tenho minha tabela criada, posts, certo? Então, agora você aprendeu a criar um banco de dados por completo. Agora eu posso criar infinitas tabelas aqui dentro. Deixa eu só entrar nessa tabela para eu te mostrar a estrutura dela aqui em cima. Ó, a gente tem o nosso campo ID, que é inteiro e cabe em 10 caracteres, e ele tem auto-incremento. Nosso campo título, varchar, data criado, que é do tipo datetime, vai armazenar uma data com hora. O corpo, que vai armazenar um texto ou uma descrição mais longa. E o autor, que vai armazenar um nome comum, de até 20 caracteres. Tá bom? Então, vamos para a nossa próxima aula, que agora a gente vai aprender a inserir dados nessa nossa tabela.